porque em 2004 Maria falava em quase todas as cenas. Sim. Foi uma Via Sacra muito mariana, então tinha Anunciação, Nascimento, Boda de Caná, né? Várias cenas, várias fases da vida de Jesus em que Maria foi muito marcante. E aí eu me deparei, nem lembro a idade que eu tinha na época, mas eu me sentia muito imatura, muito insegura. E a Elaine disse, que era a nossa diretora então, que ela confiava em mim, que ela sabia que eu ia dar conta. E eu fui, com a cara e a coragem, decorei, eu fiquei tão nervosa que eu decorei o Magnífica, que é enorme, numa única noite, né? E no outro dia eu já cheguei falando Magnífica, e desde então, assim, eu tenho uma história muito bonita e muito próxima, né, com o papel de Maria na Via Sacra. Acho que de todos esses anos que eu participo, 21, eu não fiz o papel de Maria em 6. Né, por alguma situação, Sim. por precisar de alguém que fizesse um papel com mais fala e me inseriam nesse, mas a grande maior parte da minha história na Via Sacra foi fazendo o papel de Maria. E o senhor Gilberto Stipe, que já passou por vários papéis também, né? Qual foi o papel mais emblemático? Eu acredito que tenha sido Jesus para ti, ou não? Foi. Na verdade, fazer o papel de Jesus é mais pesado que a cruz, eu acho. Porque todo mundo espera Jesus, aquele Jesus redentor, né? Que ninguém sabe, né? Como é que é Jesus. Mas o papel de Jesus, ele é um papel mágico, assim, cara, porque ele mexe contigo, sabe? Sim. Tipo, em alguns momentos tu passas... Tipo, se tu vive ali aquele momento, né? Eu acredito que a Karine, eu vejo, a Karine, ela chora de verdade. E ela faz a gente chorar também. Pô, legal. O ano que ela fez, ela, sabe? Sim. Ela se emocionou e a gente se emocionou junto, né? Eu acho que foi alguns anos que a gente fez. Teve um ano que eu fiz o Sagrado Coração de Jesus também. A Karine Ana Maria, ela chorou e eu chorei no palco, né? Pô, legal, cara. E assim, eu digo que nós somos privilegiados, sabe? Sim. Por poder reviver aqueles momentos, sabe? Por exemplo, quando Jesus levanta ali na Santa Ceia pão, sabe? Pô, não tem como tu não te sentir o próprio lá, sabe? Rasgando ali aquele pão e distribuindo ali com os amigos, sabe? E tentando voltar aquele passado e tentar entender aquilo, sabe? Sendo que ninguém entendia, né? O que é isso? Por que ele tá dando um pedaço? Como assim um pedaço dele? Né? E só depois que eles foram captar a ideia, quando Jesus reapareceu para eles depois de ressuscitado, né? Já reconhecemos ao partir do pão, né? E aí eles sabiam que era Jesus. Aí, tipo, não tem palavras para explicar o que é fazer o papel de Jesus, mas não é leve. Né? Eu admiro muito quem faz o papel de Jesus, porque não tem como tu esconder nada, sabe? Não dá para esconder, tu não consegue burlar, tu não consegue fazer improviso. Tá tudo lá escrito. Se tu falares uma palavra errada, quem sabe um pouco vai, tá improvisando. Né? Ele não falou isso aí, não. Né? Então é muito complicado, sabe? Quando tu faz um personagem que ninguém conhece, tu pode brincar, tu pode fazer o que tu quiseres, né? Mas fiz outros personagens também. Eu acho que eu fui o cara nessa Via Sacra que já fez mais papéis aí. Todo ano tem um novo, né? Se bem que esse ano eu tô repetindo o Batista. Pô, legal. Eu já fiz o João Batista em alguns anos, fazendo o Batista esse ano de novo. Mas São Miguel Arcanjo me marcou também bastante, sabe? São Miguel Arcanjo... Por quê? Porque foi o ano que a gente fez a criação do céu, né? Tem um conflito, né? Quando Lúcifer tenta captar os anjos, principalmente os mais fortes, para ficar contra Deus. E nesse momento a gente criou uma batalha ali, né? Foi feita uma batalha no céu. E o São Miguel Arcanjo, ele vai e expulsa o demônio do céu, né? Sim. E eu ainda não conhecia na época. Eu nem lembro quantos anos eu tinha para fazer o arcanjo. Mas para mim foi assim, tanto é que na época eu queria até fazer uma tatuagem do São Miguel Arcanjo. Foi, né? Olha, 2005. Ela lembra, boa de data, né, mano? Acho que eu tinha uns 15 anos, né? Tá bem, então. Aí, mas também, e no ano passado eu fiz o Arcanjo Miguel. É muito legal fazer o Arcanjo Miguel. É muito legal. Eu já fiz Arcanjo Miguel né? também. Sério?
E aí eu fiz essa, foi uma novamente quando nós refizemos a cena, né, da criação do céu, e que os anjos principais, os arcanjos, eram mulheres. Foi eu, a Elaine era Lúcifer. Então a gente, né, Jesus é muito marcante, Maria é muito marcante, mas Miguel é de uma força assim também que a gente não consegue explicar, né? A gente sente aquele momento lá do anjo Miguel. Então, eu já fiz anjo Gabriel, mas o anjo Miguel foi o mais marcante assim depois de Maria. Agora, para os dois, não sei quem vai começar a responder, mas como é que funciona a confecção do que vai ser feito tipo, a gente vai fazer esse ano o tema X e Y. Então, ano passado foi diferente, então a gente vai fazer desse jeito. Como é que funciona a confecção dessa peça aí? Pode ser para qualquer um dos dois. A gente sempre olha o ano que a gente está, né, os momentos. Por exemplo, no ano passado a gente falou sobre a pandemia. Né? Então a gente trabalha muito, às vezes a gente pode se basear na campanha da fraternidade. Por exemplo, esse ano fala sobre missão, né? Sim. Campanha da fraternidade. Então o nosso tema desse ano é Somos chamados à missão pelo sangue de Cristo. Sim. Né? E às vezes a gente gera muitos debates, muitas discussões para chegar num um produto, né? Para entregar para as pessoas, porque a gente, além de trabalhar a rotina, que a gente chama da passagem, da história, a gente sempre coloca um tema atual para falar nos momentos de intervalo. Acaba uma cena, fecha a cortina, na frente do palco tem alguém fazendo a explanação de alguma coisa, né? Ano passado foi sobre a Covid, então tinha um médico, né, uma mãe que brigava na porta do hospital com um filho doente. Né? Então, o desenrolar disso daí, a gente sempre fazendo um paralelo com a paixão. Né? E esse ano a gente vai ter um missionário com duas catequistas. Né? Inclusive o missionário é o seu Nelson, papai. Legal. Né? Vai fazer o catequista. Né? E para falar dessa história aí, eu acho que encaixou perfeitamente o seu Nelson para Pode falar, Karine. Não, com certeza. E o que é interessante, eu sou suspeito, né? para falar. Não, e o seu Nelson que foi esse nosso, né, iniciador de tudo aqui no grupo teatral, né? Então, realmente, não tinha outra pessoa para fazer esse missionário. E o Gilberto colocando essa situação de que a cada ano a gente faz voltado para a nossa realidade, né? E aí eu estava pensando aqui, relembrando, né, o início, que nós não fazíamos assim, nós apresentávamos as cenas, e aí a gente começou a pensar, como é que a gente pode fazer para que as pessoas não percebam que a gente está montando o cenário, né? Para que as pessoas não percebam que elas estão ali só esperando. E aí nós começamos a inserir os contextos. Né? Nós não vamos falar do evangelho somente. Vamos trazer para a realidade, trazer um contexto e dentro desse contexto falar do que foi a vida de Jesus e do que ele fez por nós. E a cada ano eu tenho essa visão de que a gente vem evoluindo, né? Além das pessoas não sentirem esse tempo da montagem do cenário atrás, quando abre as cortinas já tá tudo pronto, tudo lindo, não veio o sufoco que é atrás dessa cortina, né, Gilberto? Ela traz esses debates da realidade, mas sempre fundamentando na palavra, né? Poxa, aconteceu tudo isso, mas o que é que isso tem a ver com o que Jesus passou aqui por nós? E tem dado muito certo, tem sido muito, muito bom mesmo para todos nós. A cada ano tem uma evolução, realmente. Sim. Apesar da gente ter muita dificuldade com a estrutura, sabe? A estrutura física. Estrutura física de palco. Sim. Né? Porque a estrutura que a gente tem hoje de peça é para um palco. Né? É para um palco que tem uma boa estrutura de material humano. Né? Geralmente a gente trabalha com... Antes a gente trabalhava com mais gente, 100 pessoas. Né? Produção, né? Atores, né? E hoje a gente trabalha com menos, mas a gente consegue adequar, sabe? E eu digo a dificuldade de estrutura é porque a gente depende dos órgãos públicos, né? Por exemplo, prefeitura. A gente solicita, mas a gente vê aquela morosidade, né? Da gente ter uma resposta um pouco mais rápida e a gente até se acostumou, sabe?
E a Via Sacra foi um momento muito importante para a nossa paróquia. Né? Para quem conhece ali aquele espaço, era um espaço aberto, Sim. pantanoso, né? Verdade. E ao longo dos anos a gente conseguiu muito material, assim, né? Arenoso, barro, ia de tudo, né? Para a gente organizar o espaço, para as pessoas poderem pisar ali para assistir tudo aquilo. Por isso que eu chamo de Via Sacra realmente. A Via Sacra a gente trabalha antes e no dia da Via Sacra é só um espetáculo. Né? E mesmo assim, a gente ainda precisa fazer muita oração, né? Para que tudo dê certo. A gente tem algumas cenas que elas têm algumas tensões, né? Sim. A cena do Judas é uma cena tensa. Sim. A cena do Lúcifer, né? Da tentação de Jesus. Essa própria cena do Judas, onde ele se enforca, tem a tentação do demônio ali. E são cenas tensas, sabe? Que a gente tem que estar bastante atento para não acontecer nenhum erro. Né? Mas a gente tem bastante ensaio, sabe? A gente tem ensaiado bem. Ontem a gente teve um ensaio, foi muito proveitoso até esse ensaio. As pessoas já estão pegando o seu texto, né? Pô, legal. E já está praticamente tudo encaminhado. Tínhamos anos que, das vésperas da Via Sacra, a gente não tinha metade do que a gente está tendo agora. Né? Mas cada ano é uma coisa diferente, né, Karine? Cada ano é um novo desafio, né? E é importante a gente, né, sempre frisar que são jovens e jovens não tão jovens assim, né, amigo? Verdade. Que fazem essa Via Sacra. Então, ninguém é profissional, né? A gente pega, a gente monta o texto, né? Nós temos uma equipe muito boa de direção que, com o tempo, eles foram adquirindo, não que tenham feito cursos e tudo. Sim. Não, eles foram adquirindo mesmo com O dia a dia, com o dia a dia, com a experiência, né? E conseguem passar, assim, as melhores formas, o melhor retrato da cena pra gente, mas sempre trabalhando com a juventude da nossa paróquia. Hoje, quem dirige vocês? Hoje nós temos o Maurício Santana e a Elaine, e eu sou auxiliar junto com o Elson e o Davi. Só que começou com o seu Nelson e depois veio a Elaine e o... Para esse ano? Não, já sim, lá, Tá, entendo. Na quando história. era na rua, na história, Sim. começou com o seu Nelson, depois a Elaine. E o irmão da Elaine, que hoje é o nosso diretor principal, ele veio bebezinho. Né? Então ele cresceu, o Maurício cresceu na Via Sacra e hoje dirige todo mundo. Então a Via Sacra, além dela trazer, né, essa juventude para perto da gente, ela fortalece dentro da nossa família mesmo. Ela educa, né? Nesse caso aí, Gil,